Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu tô aqui para falar sobre a seção 5 do texto da Carolina Barreto Lemos, Quem são os direitos humanos? Desconsideração e personificação em cadeia do Distrito Federal. Essa autora, ela vai analisar o papel dos direitos humanos, quem são os direitos humanos para mulheres e homens que estão situadas em regimes prisionais no Distrito Federal. A autora, ela propõe que os direitos humanos são concebidos não como entidades universais e abstratas, mas como agentes de determinadas práticas que situa no plano concreto das relações intersubjetivas, ou seja, das relações de sujeito entre sujeitos. Podem representar um importante vetor de reconhecimento social e de concretização de direito no contexto de privações de liberdades no Brasil. A autora, ela discorre que os direitos humanos ele não tem só um sentido único. É uma categoria que encontra diferentes significados a partir do contexto social que estão analisando o papel dos direitos humanos. Como, por exemplo, a autora ela parte de uma pesquisa de campo nas cadeias do Distrito Federal e, a partir dali, ela vai buscar entender qual é o papel dos direitos humanos nessas cadeias. A autora ela vai buscar explicar de que modo as concepções de direitos humanos acionadas pelos interlocutores na cadeia do Distrito Federal se articulam com a sensibilidade jurídica local e se distanciam das concepções legais ou jurídicas. Então, nesse texto, a autora vai buscar nos explicar como esse distanciamento ocorre. A autora ela fez ao todo 29 entrevistas e 12 delas foi feita com mulheres e 10 homens. Essas entrevistas foram feitas em cadeias de regime fechado, regime semiaberto e de regime aberto. 8 das entrevistas foram feitas em regime fechado e todas elas foram feitas com mulheres. Então, uma das primeiras perguntas que a autora fez aos entrevistados foram a respeito dos direitos humanos. O que eram direitos humanos para aquelas pessoas? Uma das entrevistadas, que eu vou citar agora, chama-se Cleonice. Ela era uma mulher que puxava o regime semi-fechado na prisão de Colmeia, no Distrito Federal. Ela diz que os direitos humanos são pessoas que são a favor dos presos e das presas, que quer saber como é que está o preso dentro da cela? Quantas pessoas tem dentro das celas? Igual, assim, suas perguntas parecidas. E, defende a gente, se a gente está sendo maltratado. Só que a gente não fala a verdade, né? Porque, igual uma vez eu gritei, a comida tá vindo, é azeda. Peguei e fui pro isolamento. Só foi os direitos humanos virar as costas, fui pro isolamento. Por isso que eu nunca mais falei nada. Então, o que a autora percebeu ao longo de suas entrevistas é que os direitos humanos entendidos por essas pessoas não eram esses direitos universais e abstratos. Na verdade, eram a concepção de direitos humanos como sujeitos, como pessoas que são a favor dos presos e das presas e que os defende contra os maus tratos. A formulação do que é direitos humanos para essas pessoas que estão privadas de liberdade é totalmente distante do que encontramos nos textos legais ou no campo jurídico, como, por exemplo, segundo Organizações das Nações Unidas, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, de sexo, de nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, ou seja, todos os indivíduos merecem esses direitos sem existir discriminação. Então, o que a autora ela tenta nos explicar a partir desse texto é esse distanciamento entre os direitos humanos na sua formulação jurídica legal e como realmente existem esses direitos na sensibilidade jurídica local. Então, a partir daí, a autora ela vai discorrer a partir de 3 categorias para podermos entender melhor esse distanciamento. As 3 categorias mencionadas pela autora são direitos humanos e direitos humanos.
Então, a autora, a partir dessas 3 categorias, ela destaca primeiramente a categoria de direitos. É na categoria de direito que nós iremos notar como a personificação dos direitos humanos nas cadeias do Distrito Federal se articulam com o esvaziamento do conteúdo material dos direitos formais de pessoas presas e com a ausência de critérios compartilhados para orientar nas distribuições de direitos e regalias nesse espaço. Para explicar um pouco melhor o que significa direitos e regalia para essas pessoas presas, a autora citou o exemplo da Helena, que a Helena ela é uma mulher que puxa regime fechado e se ela obtivesse um bom comportamento em seu regime, ela poderia mudar para uma outra cela com que os direitos são assegurados. Contudo, para as pessoas presas ali, esses direitos eles passam a ser uma regalia, porque na verdade deveriam ser assegurados para todos. Contudo, só se a Helena obtiver um bom comportamento, ela iria mudar de cela. E nessa cela, ela iria ter a famosa jega, que é a cama, para todas as presas que estivessem ali, de modo que ninguém precisasse dormir no chão. A cela também seria equipada com espaço de convivência comum e banheiro com vasos sanitários. Ou seja, seria uma cela com melhores condições de acomodação. Contudo, a Helena só tinha o direito de ir para ali se ela tivesse um bom comportamento. A Helena, ela explica que regalia é tudo que beneficia as presas, mesmo que é direito. É tipo esse negócio de mudar de ala. Então, o que a gente observa é que não existe ali algo que delimite o que é direito e o que é regalia para aquelas pessoas que estão inseridas no sistema prisional. Então, a autora percebe que até para aquelas pessoas o sentido de direito ele não é o mesmo sentido que é exposto em estudos legais no campo jurídico. Então, a segunda categoria que a autora vai discorrer é sobre a questão humana. E nesse momento, a autora ela vai falar sobre a questão de tratamento humano para com os presos que estão cumprindo algum tipo de pena no Distrito Federal. E durante as entrevistas com esses interlocutores, ela chegou a uma conclusão que todos eles reclamaram dos tratamentos recebidos ali naquele sistema prisional. Eles reclamaram das péssimas condições de acomodação, das péssimas condições de higiene, da alimentação nos presídios e eles falaram também problemas em relação à iluminação, ventilação inadequada, falam sobre as celas úmidas e também muito abafadas no período de verão e eles dizem que em relação à acomodação, além das celas serem superlotadas, eles têm que dormir em camas que são feitas de concreto com colchão fininho, ou quando não possuem mais essas camas de concreto, eles têm que se aglomerar no chão. Além disso, a forma deles usarem o banheiro, que é o chamado boi, é um buraco no chão no fundo da cela sem descarga ou assento. O chuveiro é um cano de água que eles colocam em cima desse o boi, onde a água geralmente é fria, ou seja, péssimas condições de acomodação, de higiene. Além do mais, eles reclamam também da questão da alimentação, que geralmente a comida é servida crua. Enfim, observamos então que não existe ali direitos garantidos a esses presos. Esses presos estão vivendo em condições subhumanas. Então, o que a autora observou é que os presos eles são constantemente humilhados, eles, além dos ataques à integridade física, também existe os ataques à integridade moral, porque
eles não são considerados como sujeitos ali, eles não são dignos de direitos ali, eles são tratados como lixo e objetos. Conforme foi supracitado, ao falar sobre a categoria de direitos humanos, caímos na questão de que os direitos humanos, eles não são tão eficazes para combater essas situações vividas pelos presos. Por quê? Ao fazer algum tipo de queixa, os presos eles sofrem represalias por parte dos agentes penitenciários. Então existe um medo dos presos de narrarem o que realmente acontece ali. E diante disso, os direitos humanos não conseguem agir de forma eficaz. Então o que a autora propõe é que os direitos humanos estejam mais envolvidos com os sujeitos, ou seja, que os direitos humanos busquem alternativas de garantir aqueles direitos, aquele sujeito, porque aquele preso ele é um sujeito digno também de direito. Por mais que aquele sistema diga o contrário, os direitos humanos estão ali para dizer que eles são sim seres dignos de direito. Então, o que a autora diz que ao incorporar os direitos humanos em sujeitos concretos, delinea-se um senso de justiça em que tem precedência o elo social e que tem o potencial de atuar como vetor de reconhecimento social. Dessa forma, os direitos eles vão sair do plano abstrato, do ideal, e sofrem uma espécie de secularização que os concretiza, enquanto sujeitos, no campo mundano das relações. A concepção de direitos humanos aqui analisada situa-se, portanto, no âmbito das relações mundanas de determinada sensibilidade jurídica, que produz no contexto das cadeias locais e não pautada por um ordenamento estatal, mas pelas normatividades que atravessam as relações interpessoais. Ou seja, os direitos humanos para o sujeito, para entender aquele sujeito naquele contexto que ele vive, e não entender os direitos humanos como forma abstrata, onde está no mundo das ideias e no campo jurídico. Porque ali, na prisão que a autora fez esse estudo, os direitos não são entendidos como aqueles expostos nos sistemas jurídicos, mas sim é um novo direito daquele local, um novo olhar do direito. E é isso, gente. Espero que tenham entendido. Beijos.